Hoje eu quero falar sobre as lições do dia de hoje. Aqui no Brasil, é conhecido o dia de hoje, dia 1º de abril, como o Dia da Mentira. E conforme foi dito pelo irmão Gaspar, né, nós somos da verdade, nós falamos a verdade porque somos da luz. Mas no país é tido como esse dia da mentira. Então, meus meninos estavam indo para a escola e vão falar: hoje é o dia da mentira, vamos pregar peça, vamos falar algumas coisas, e depois vão dizer: é 1º de abril e tudo. E fica quase que uma anedota, uma brincadeira, um ambiente cômico falar mentiras. Ah, não é uma mentira branca, é uma brincadeira só e tudo. Mas veja o que a Bíblia diz sobre isso. Abra o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 25, diz o seguinte: 4:25. O texto diz: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Veja, se somos membros uns dos outros e você dá um comando para sua mão vai para a direita e a mão vem para a esquerda. Mão, faça assim, e a mão faz o contrário do que você está dizendo. Então, essa mão não está bem adestrada, ela não está com destreza, ela não está correta. Assim também são os irmãos que fazem parte do corpo de Cristo, mas não são irmãos verdadeiros. Eles estão enfrentando algum problema porque não estão bem e estão danificando todo o corpo de Cristo. Nesse texto sagrado que a gente acabou de ler aqui, nós somos aconselhados, irmãos, a deixarmos de lado a mentira e falarmos somente a verdade. Esse 1º de abril, aqui, ele é lembrado como o dia da mentira. E existem algumas explicações que eu quero trazer a vocês sobre o dia 1º de abril, que é comum aqui no nosso país a gente colocar e falar como o dia da mentira. Por que o dia da mentira? O dia 1º de abril começou a ser difundido em Minas Gerais com um jornalzinho chamado A Mentira. Esse jornalzinho, ele era um periódico de vida efêmera, contando um pouco da vida das pessoas, e ele foi lançado no dia 1º de abril de 1828, com a notícia do falecimento de Dom Pedro II, foi desmentida no dia seguinte. Eles lançam esse jornal e a primeira coisa que eles lançam nesse jornal, a primeira notícia que eles lançam nesse jornal é a notícia de que o imperador havia falecido. E essa era uma mentira, o imperador continuava lá ainda e continuava vivo. E por isso que nesse dia foi dito que é o dia da mentira. Por quê? Porque esse jornal, que era amplo no país, ele disse que o imperador havia morrido. Bem, esse periódico aí, com a notícia do falecimento do imperador, e essa notícia foi desmentida no dia seguinte, o periódico A Mentira saiu pela última vez no dia 14 de setembro de 1849, convocando todos os credores para um acerto de contas no dia 1º de abril no ano seguinte. Então, mais uma vez, eles soltam a chamada fake news, né? A mentira ali, convocando todo mundo para pagar seus credores ali, dando como referencial um local inexistente. Então, as pessoas que deviam teriam que ir a um local em específico e quando as pessoas chegavam lá, esse local não existia. Mais uma pegadinha que o jornal, no último dia deles, fez com toda a população que recebia a informação desse periódico ali. Bem, daí surgiu, irmãos, o costume de divulgar fatos inexistentes nesse dia. Infelizmente, essa divulgação, né, de fake news ou mesmo notícias falsas continuam até o dia de hoje. Continuam hoje sendo disseminada até por grandes veículos de comunicação. Quantas vezes já vimos os grandes veículos de comunicação fazendo ali, eles chamam de barrigada, né? Não é mais fake news, porque quiseram prender muita gente com base na fake news. Eles não, foi um erro estratégico, uma barrigada, mas de fato era uma mentira. Então, eles começam a falar como uma espécie de quebrar a reputação da pessoa. Lembre-se que uma das técnicas que Schopenhauer diz em seu livro para você ganhar qualquer debate é primeiro você atacar o mensageiro, o que está debatendo.
E depois você vai tratar das falas dele. Por exemplo, se nós chegássemos e disséssemos assim: olha, eu encontrei fulano de tal com uma outra mulher. Puxa vida, o debate inteiro vai girar em torno do quê? Dele tentar dizer para as pessoas que isso é uma grande mentira. Então o debate já foi vencido. É chamado de bomba de cocô. Você pega, você joga na pessoa ali uma mentira e a pessoa vai passar o debate inteiro tentando se limpar. É como você jogasse uma bomba de cocô na pessoa. Você joga essa bomba, pega na pessoa, ela se suja toda e você fica o tempo todo, não, mas nesse dia isso é mentira. Eu estava na igreja, eu estava em tal lugar, eu estava fazendo isso e tudo mais. Tem até uma pessoa que pode comprovar, porque ela estava comigo, tem um testemunho, não sei o quê. E ele passa o tempo todo tentando se defender dessa acusação caluniosa, mentirosa que alguém pode fazer. Sabendo disso, hoje, no dia da mentira, nós queremos falar sobre a contrafração da mentira, a verdade. Entretanto, a palavra de Deus, ela sempre exalta irmãos e apregoa a verdade em detrimento do dia de hoje, que é conhecido como o dia da mentira. A própria Bíblia é o chamado de o livro da verdade, como diz João, capítulo 17, versículo 17. A mentira aqui, ela acaba escravizando e manipulando as pessoas e enganando as mesmas. Porém, é necessário que lembremos que o próprio Jesus Cristo, ele disse o seguinte: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8, versículo 32. Conhecer Deus, conhecer sua verdade, a verdade liberta. Bem, o que a Bíblia condena nesse dia da mentira, irmãos? A Bíblia, ela condena a mentira da seguinte forma: a mentira aqui ela é definida como qualquer afirmação que você faça, ou mesmo atos que você tenha, quando o seu objetivo é enganar outras pessoas. Se você fala alguma coisa de forma traiçoeira, que você quer enganar a pessoa de alguma forma, a Bíblia condena essa motivação. Por quê? Porque a motivação por trás da maioria das mentiras é o desejo de ferir a pessoa a quem a mentira é dirigida. Então, quando você fala uma mentira, você tem um desejo de ferir a pessoa que você está dirigindo ali a mentira. Ou mesmo você quer proteger a si mesmo. Então, a pessoa conta uma mentira para proteger a si mesmo. Geralmente, por medo, você quer proteger a si, ou mesmo orgulho. E aí a pessoa não conta a verdade, ela não fala claramente ali. E quando as pessoas vão ficando mais velhas, né, saindo do ambiente de criança e ficando mais velhas, a impressão que temos é que nós nos tornamos mais falsos do que o normal. Nós colocamos algumas máscaras em nós. Oi, tudo bem? Aí a pessoa diz o quê? Tudo bem. É quase que comum hoje dizer, mas não tá tudo bem. É uma máscara que a pessoa colocou, certo? Uma espécie de mentira que ela coloca ali, ou por medo, ou por orgulho, ou ela não quer falar, então ela acaba se afastando da pessoa, diz, não, tá tudo bem, e de fato não está tudo bem. Bem, sabendo disso, as pessoas elas acabam preferindo aqui, irmãos, a mentira por sua funcionalidade e aparência que é conivente e convincente. E é por isso que muitas pessoas acabam preferindo ali a mentira. As pessoas, elas não querem a verdade, porque muitas das vezes a verdade dói. E é um fato. A verdade muitas vezes dói e por isso muitos não querem a verdade. Sabendo disso, as pessoas não querem a verdade porque a verdade é crua e muitas vezes a verdade é amarga. Entretanto, a Bíblia afirma que nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Nós somos pessoas da verdade e é por isso que deveríamos falar sempre a verdade. Deveríamos ser verdadeiros com o nosso cartão de crédito. Deveríamos ser verdadeiros com as pessoas. Deveríamos ser verdadeiros com os clientes. Deveríamos ser verdadeiros
com as pessoas que compraram de nós, as pessoas que nós devemos. Nós temos que ser verdadeiros, porque viver na verdade vai acalmar o seu coração. Porque eu digo o seguinte, amigos, não é somente mentir, mas existem níveis de mentira. E tem uma mentira que eu acho mais danosa. É aquela mentira que nós contamos a nós mesmos. E nós acabamos acreditando na nossa própria mentira. E isso é um problema. Por quê? Porque afeta nosso emocional, nossa própria vida. Veja que a Bíblia, ela diz que não há homem que não peque. E é por isso que esse sermão do Dia da Mentira, ele é tão importante porque todos nós já contamos alguma mentira em nossa vida. Não há nenhum homem que não peque, diz 1 Reis, capítulo 8, versículo 42. Também não há homem que não minta ou que nunca tenha mentido de alguma forma, alguma vez na vida. Porém, o homem deve evitar aqui, de acordo com o texto bíblico, a mentira, para que ela não seja uma prática na vida cristã. Apocalipse capítulo 22, versículo 15, fala para nós sobre a mentira não ser essa prática na vida cristã. Veja o que a Bíblia diz, versículo 15. Diz assim: Fora do céu, né, ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática da mentira. Veja que o autor bíblico diz que quem vai ficar fora do céu, todos esses aqui têm os predicados, e o último é aquele que ama a prática da mentira. E é por isso que deveríamos evitar a prática da mentira, para que nos mantenhamos dentro do céu, nos mantenhamos dentro do reino de Deus, onde não haverá mais mentira. O próprio Salomão, que foi o homem mais sábio desse mundo, ele escreveu o seguinte: o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa traz a fraude. Provérbios capítulo 12, versículo 17. Salomão ainda escreve dentro desse tema, desse enredo de mentira, do dia da mentira aqui, ele descreveu como a mentira dura tão pouco quando ele diz o seguinte: o lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Provérbios 12, versículo 19. Então perceba que ele diz que a verdade manifesta a justiça, mas a contrafração da verdade, o contrário da verdade, a mentira, ela faz o quê? Ela é muito rápida. É só por um momento. E daí vem a expressão: a mentira tem pernas curtas, fazendo referência ao que o próprio Salomão diz. Quando falamos que a mentira tem pernas curtas, significa que ela não vai durar muito tempo, assim como Salomão declarou no texto bíblico. Então, você talvez esteja buscando mentir para si ou mentir para os outros. Isso vai cair muito fácil. É melhor viver na verdade. Digo porque o próprio Salomão, ele aqui ainda descreve que a testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. Provérbios capítulo 14, versículo 5. Essa testemunha falsa, né, a mentira, ela é considerada crime pela nossa própria legislação. Poucos são punidos por mentirem, mas a nossa legislação brasileira diz que a mentira também é um crime, que você deve ser verdadeiro em tudo que você faz. Como muitos acabam praticando esse ato de mentira, nós temos que ter, e vocês conhecem, quem conhece o Brasil sabe que nós temos muito cartório aqui no Brasil, tem que ter muito carimbo, aqui tem que autenticar, tem que fazer isso. Por quê? Porque as pessoas não confiam nelas mesmas. E é por isso que tem que ter muito carimbo. Como vocês sabem, a, na época que as nossas moedas eram feitas de ouro e prata, para poder ganhar mais dinheiro, o governo, as pessoas raspavam as moedas para poder tirar um pouco do ouro que lá tinham nas pontas das moedas. E com isso, quando no final ia pesar, já não tinha mesmo a mesma equivalência de peso das moedas lá. Portanto, as pessoas acabavam se baseando numa coisa que não era verdadeira. Alguns preferem uma dose de mentira doce
do que uma amarga verdade. E esse é um fato. Tem gente que prefere essas mentiras doces que contam para si do que uma verdade muito clara. Recentemente, eu estava falando com uma psicóloga e a psicóloga ela escreveu sobre isso e deu para uma importante rádio o seguinte, a seguinte informação. Ela dizia que a mentira faz parte ela é tão integrante da nossa sociedade que as próprias pessoas preferem ouvir uma doce mentira do que uma amarga verdade. Isso está tão enraizado na nossa sociedade que essa psicóloga chegou a fazer essa declaração, que as pessoas preferem essa doce mentira do que uma amarga verdade. E as pessoas que são muito espertas, né, a gente chama de espertalhões aqui, eles se aproveitam dessa vulnerabilidade das pessoas para mentirem cada vez mais. Nós temos ali mentiras contadas ao telefone, as pessoas caem em golpe, porque elas preferem acreditar que ganharam R$ 1 milhão e precisam enviar mil reais lá para o banco para poder desbloquear esse 1 milhão que ela ganhou, do que ela acreditar que precisa trabalhar e fazer suas atividades e que não ganhou nada. Por quê? Porque muitos preferem essa doce mentira do que uma verdade que às vezes é amarga. Eu falo isso porque o próprio Deus ele demonstra esse descontentamento quando a gente percebe o texto bíblico aqui com a sociedade do dia de hoje e a sociedade também da época dos profetas, em especial de Oséias, em que havia a própria ausência de verdade. Deus abominava isso. Por quê? Porque o próprio servo do Senhor também estava mentindo. E por isso Deus abominava a vida dele e abominava as coisas que aconteciam com o seu próprio povo. Eu deixo claro, o livro de Oséias, capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: Oséias, o Senhor, Deus, tem uma acusação a fazer contra o povo que vive nesse país. E é Deus falando com os israelitas. Escutem, israelitas, o que Deus está dizendo. Não há verdade, sinceridade, não há bondade, e ninguém neste país quer saber de Deus. Juram falso, mentem, matam, roubam e cometem adultério. Os crimes e os assassinatos aumentam. Por isso a terra ficará seca, e tudo que vive nela morrerá. Morrerão os animais, as aves e até os peixes. Veja que Deus manda uma praga aqui, lança uma palavra muito dura com o povo de Israel por causa do estilo de vida mentiroso deles. Diz ele que Deus aqui acusa o povo que vivia em Israel, dizendo que eles não eram sinceros, não havia bondade e ninguém queria saber de Deus naquele país. Será que os dias de hoje também nós não percebemos isso? Muitas pessoas que não são sinceras, que não buscam a vontade de Deus, ou mesmo são pessoas bondosas. Também o autor diz que muitos estão mentindo, matam, roubam e cometem adultério. E esses crimes de assassinatos está aumentando muito. Então Deus diz que a terra vai ficar seca. E a terra de muitas pessoas, a família de muitas pessoas, acaba ficando uma família muito seca, difícil. Por quê? Porque eles, no dia 1º de abril, que é o dia que a gente lembra disso, eles acabam cometendo muitas mentiras ao longo da sua vida. O Senhor Jesus Cristo, ele afirmou que quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus, como diz João capítulo 3, versículo 21. Jesus também, ele revela que o próprio Pai, né, revela que o inimigo das almas é pai da mentira. Então, quem é o pai da mentira? Quem é aquele que gosta muito desse dia, do dia da mentira? O inimigo das almas. A Bíblia diz o seguinte: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Embora foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade,
quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. Veja que aqui o texto bíblico diz que o próprio inimigo das almas, ele pratica a mentira porque ele é pai da mentira, é próprio dele. E quem é mentiroso ou vive na prática da mentira, irmãos, está seguindo as doutrinas satânicas. Portanto, o próprio Senhor Jesus Cristo se apresentou como sendo contra a contrafração aqui do inimigo. Ele diz que ele é a verdade em pessoa, quando ele mesmo diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se o inimigo das almas, irmãos, o diabo, ele é o pai da mentira, ninguém vem ao Pai senão por Cristo. Jesus Cristo é o Pai da verdade. E nós somos filhos de Jesus Cristo. Nós somos filhos de Deus. Então nós somos da verdade. Não deveria ter em nossa boca lábios impuros. Não deveríamos proferir mentiras, porque Jesus Cristo prometeu nos enviar o Espírito da onde? O Espírito da verdade. Sabendo disso, que Deus quer nos enviar esse Espírito da verdade, eu termino aqui trazendo a vocês uma palavra de Paulo, quando ele aconselha dizendo o seguinte: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Efésios capítulo 4, versículo 25. Na santa cidade, irmãos, não haverá e não entrará nem amantes da mentira, nem praticantes da mentira, como diz Apocalipse 22, versículo 15. Então, se estamos na terra, mas com os olhos no céu, já deveríamos viver abaixo das leis do governo celestial. E uma das leis do governo celestial, como base do seu reino, é a verdade. Que falemos sempre a verdade, porque hoje nós aprendemos na Bíblia que Deus é verdade. Deus é o Deus da verdade, como diz Deuteronômio capítulo 33, versículo 4. Jesus Cristo é a verdade. O Espírito Santo é a verdade, como diz João capítulo 16, versículo 13. A palavra de Deus é a verdade. João 17, 17. A igreja do Deus vivo é coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Portanto, deveríamos nós deixarmos a mentira e praticarmos sempre a verdade. Essa última parte aqui eu dou crédito ao pastor Luiz Gonçalves, porque ele fala sobre as colunas da verdade. E por isso que eu coloquei esse último item aqui como coluna da verdade. Nós deveríamos falar sempre a verdade. Então, no dia de hoje, em que o mundo acha comum e normal as brincadeiras da mentira, eu quero propor a você uma mudança de rota. Eu quero que hoje você se esforce ao máximo para falar sempre a verdade. Eu sei que isso deve ser por todos os dias, mas em especial hoje, porque hoje, como é o dia da mentira, o pai desse dia é o próprio inimigo das almas, é como se fosse um culto a ele, como se fosse o dia dele. Eu gostaria que você falasse a verdade como uma contrafração, dizendo: olha, eu não sou do dono desse dia. Eu sou do dono da verdade. Por quê? Porque Deus é o Pai da verdade. Deus é um ser de luz e eu sou da luz. Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo esteja a guiá-lo sempre e que suas palavras, seus atos, seus pensamentos sejam sempre pensamentos e atos verdadeiros. Por quê? Porque nós somos da verdade. Vamos orar ao Senhor e agradecer a Ele por tudo que Ele fez e também pelo que Ele vai fazer por nós.